Não é de hoje que os filmes e séries se utilizam do estereótipo da mulher louca. Hollywood, assim, sempre usou e abusou desse tropo narrativo nas suas histórias, né? E vamos já deixar claro que o próprio termo mulher louca já é bem ofensivo. Assim, historicamente a loucura ela sempre foi associada ao feminino. E eu não vou aqui trazer nenhum estudo psicanalítico sobre isso, mas muitos acreditavam que a mulher, por conta do seu gênero, né, ela era mais vulnerável a ter diversos tipos de distúrbios psicológicos. Durante o século XIX, muitas mulheres foram diagnosticadas com histeria. E assim, esses diagnósticos, eles vinham carregados de misoginia. Na época, né, no século XIX, as mulheres elas tinham péssimas condições de vida e aí, assim, eu falo do século XIX, das condições horríveis das mulheres lá, né, naquela época, e até parece que hoje em dia as mulheres têm, assim, ó, condições excepcionais. A gente sabe que não, né? Mas no século XIX, olha só, conseguia ser pior. Então imagina quão ruim era, né? Enfim, tô eu aqui viajando porque ser mulher é difícil. Mas então, lá no século XIX, as mulheres sofriam diversos abusos, né? E aí, esses diagnósticos, eles não levavam em consideração a forma como a mulher estava inserida na sociedade, né? Na verdade, esses diagnósticos, eles acabavam só reforçando essa situação, sabe? Só reforçavam os abusos que as mulheres sofriam, porque a partir do momento que elas eram diagnosticadas com histeria, elas sofriam novos tipos de abuso. Então, assim, péssimo, horrível, nada legal. Aí você pensa, mas isso tudo foi lá no século XIX. Hoje em dia, por mais difícil que seja a vida da mulher, assim, é diferente. Só que assim, hoje em dia, diversos filmes e séries ainda colocam a mulher como mentalmente instável. A gente vê vários sendo lançados e é impressionante como gostam de colocar, né, a mulher como se ela fosse louca. Eles adoram reforçar esse estereótipo. Sim, em pleno século XXI. Olha só. E assim, eu não preciso nem me aprofundar para já ser claro que, assim, esse estereótipo, ele é cheio de misoginia, né? Cheio de machismo. Mas aí você me pergunta, o que é o estereótipo da mulher louca? Eu vou responder, com ódio no coração, mas eu vou responder. A mulher louca, ela seria aquela que é incontrolável. E por isso mesmo ela acaba se tornando perigosa, porque tudo que a sociedade não consegue controlar, olha só, ela tem medo, né? Ela é, ao mesmo tempo, assustadora e fascinante. É geralmente uma personagem cuja personalidade é bastante obsessiva e muitas vezes ela tem uma sexualidade bastante aflorada. Porque sim, né, adoram colocar culpa na mulher que não tem vergonha da própria sexualidade. É quase como se fosse um erro a mulher gostar de sexo. E esses filmes adoram colocar como se essa característica, né, fosse uma deturpação do que é ser mulher. Deturpação é a pessoa querer punir uma mulher por gostar de sexo. Mas, enfim. Normalmente essas mulheres possuem algum tipo de trauma e elas são atormentadas por esse passado, sabe? Elas são perseguidas por esse trauma do passado que pesa nas costas delas. Muitas vezes elas também são meio descoladas da realidade, sabe? Elas não funcionam da mesma forma que a maioria das pessoas. E em geral, essas mulheres, elas são vilãs. Olha só. E se elas não forem vilãs, elas têm ali algum traço, né, que acaba sendo considerado ridículo. E, enfim, elas se tornam, de alguma forma, um motivo de chacota, né, de piada. Analisar essas obras acaba sendo algo extremamente importante porque não deixa de ser um reflexo de como a nossa sociedade funciona. A sociedade patriarcal que a gente vive, de alguma forma, ela vilaniza tudo que é desviante da norma, né? E essas mulheres loucas, com muitas aspas, né? E essas mulheres loucas, elas desviam do que a sociedade considera como padrão. E o mais curioso nisso tudo é que muitos dos comportamentos que nessas personagens são
considerados horrendos, absurdos, etc, etc, né? São comportamentos intoleráveis. Nos homens, muitas vezes são considerados até qualidades. É problemático, né? Um pouco. Só um pouquinho problemático. Enfim. Filmes como Atração Fatal, Louca Obsessão e até mesmo Crepúsculo dos Deuses, que é um dos meus filmes favoritos da vida, tá? Eles trazem esse estereótipo nas suas construções. Eles têm 3 personagens que são consideradas loucas, né? Em Atração Fatal, a gente tem a personagem da Glenn Close, a gente tem também, no Louca Obsessão, a Annie Wilkes, né? Que é interpretada pela Kathy Bates e que ficou muito conhecida, ganhou o Oscar por causa desse filme, né? A personagem é automaticamente ligada a Kathy Bates hoje em dia. E em Crepúsculo dos Deuses, a gente tem a Norma Desmond, feita pela Gloria Swanson, que é assim, tá uma interpretação fantástica, mas que é uma das maiores vilãs do cinema e é uma mulher louca. Essas 3 protagonistas, elas são muito distintas entre si. Elas têm características muito próprias, sabe? Mas todas elas possuem um comportamento extremamente violento que acaba afastando o público delas. A gente acaba, muitas vezes, não tendo simpatia por essas personagens pela maneira como elas são retratadas. E, assim, em nenhum desses filmes a gente tem, em algum momento, assim, a visão delas da situação. É sempre através da visão do personagem masculino, que automaticamente pensa nelas como mulheres loucas. São mulheres que, quanto mais a narrativa se desenvolve, mais violentas elas ficam, sabe? Todas também são muito descoladas da realidade e quanto mais o filme passa, mais obsessivas elas se tornam. E é isso, como eu já falei, o próprio roteiro do filme não constrói essas personagens de uma forma que a gente, como público, consiga ter um pouco de empatia por elas, sabe? A gente vai tendo aversão a essas personagens. E são essas mulheres perigosas, obsessivas, que são colocadas como um perigo para a sociedade. A partir do momento que elas são construídas fora da lógica da mulher calma, sensível, suave, que se dedica à família, elas são desviantes da norma. Elas são um perigo, porque elas possuem mais autonomia, porque elas fogem das regras sociais que são tradicionalmente impostas às mulheres. E assim, eu não tô dizendo aqui que nenhuma dessas protagonistas é legal, é boazinha e que a gente precisa gostar delas. Pelo contrário, elas são criadas para que a gente tenha mesmo essa versão. Elas são criadas para serem vilãs. E a questão tá exatamente nessa criação. Como público, eu também acho que a Annie Wilkes, da Kathy Bates, no Louca Obsessão, é completamente desvairada. Eu acho que ela é louca, eu acho que ela faz coisas horrendas com o Paul, que é o protagonista do filme. A obsessão que ela tem por ele, né, pelo escritor, é completamente assustadora e a gente, como público, tem que enxergar isso, o quanto aquilo ali não é saudável. E assim, é até normal que a gente ache ela detestável, porque ela foi construída dentro do filme para ser detestável. A grande questão é o quanto essas narrativas adoram colocar mulheres como loucas, como desequilibradas, e o quanto, assim, a gente aceita essa visão de que mulheres são histéricas, loucas, desequilibradas. E quando a gente vai ver, inclusive, diversos estudos, as mulheres são bem menos violentas do que homens, em geral. Então, por que que os filmes gostam tanto de colocar mulheres como malucas, como completamente assustadoras? E elas, em geral, são assustadoras para homens. Existem alguns casos, sabe, onde a personagem maluca, ela tem como objeto de obsessão uma outra mulher. O filme Ingrid Goes West, ele tem uma personagem que é completamente obcecada pela influencer que ela segue. Mas, assim, não é a maioria. Em geral, essas mulheres são loucas e são obsessivas por conta de outros homens. E muitas vezes elas querem desestruturar a ideia de família tradicional, digamos assim, porque elas querem acabar com os casamentos, com as famílias. E a mensagem que filmes como esse colocam é exatamente de que, assim, a gente tem
que sempre está prestando atenção em quem desvia da norma, porque é um perigo para a estrutura da sociedade. São mensagens que parecem ser pequenas e sutis e tal, mas quando a gente vai ver, estão aí, no nosso dia a dia, inclusive, porque até hoje mulheres são tratadas como loucas. E muitas vezes outras mulheres não acreditam nas declarações das próprias amigas, assim, quando falam de relacionamentos. Então, a gente precisa começar a parar para pensar no quanto esse estereótipo da mulher louca, ele é problemático. A gente precisa começar a questionar esse olhar misógino na tela. Eu falo muito sobre isso aqui, né? Como a câmera funciona, como os diretores funcionam, mas a gente, como público, também precisa começar a questionar essa forma, sabe, que o cinema funciona, sabe? Essa maneira como o cinema dita algumas regras. Então, é isso. Esse é o estereótipo da mulher louca. A gente precisa começar a falar sobre problemas mentais em mulheres de forma muito mais humanizada, sabe? Então, eu queria saber de você se, além dos 3 filmes que eu citei aqui, você lembra de outros filmes que traz essa mulher, assim, obsessiva, sabe? Desviante da norma, mas sempre de uma forma para acabar com o personagem homem. Ela sempre quer acabar com a família desse personagem. Enfim, comenta aí embaixo. Não esquece de conhecer o meu Apoia-se. Você apoiando o canal ajuda muito a fazer com que novos quadros surjam, com que eu possa trazer vídeos sempre com uma qualidade maior de vídeo, de som. E caso você não possa apoiar todo mês, tem o Pix aqui embaixo. Você também pode receber as recompensas do Apoia-se usando o Pix, tá bom? É isso! Tchau!